Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos, estão convidados a continuar conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira, mais uma edição do Tribuna Livre, recebendo nesta noite o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, ou Sistema FIAC, como queiram, o empresário José Adriano, deputado federal pelo PP do Acre. Seja bem-vindo, deputado. Muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos. Como sempre, para compor, então, essa bancada de debatedores, entrevistadores, mais uma vez estão aqui comigo Osmir Lima. Boa noite, Osmir. Boa noite. E Narciso Mendes. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Eu aqui vou aproveitar e dar um conselho aqui para o Adriano de antemão. O seu amigo, que eu sei que ele é seu amigo, Narcisinho, meu filho. Sim. Fez um implante de cabelo que está coisa magistral. Que tal a recomendação? Olá, sugestão. Ele é mais jovem, então eu deixo esses erros para os jovens. Eu não tenho tempo para isso. Muito bem. Aliás, fica até elegante assim, né? Eu sou original, vamos dizer assim. Ele né? tem a cabeça muito bonita. Do outro lado, você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos de volta agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital Rio Branco e também você do interior, você de Mujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15. No Brasil e no mundo, você se liga com a gente através da internet, por meio do portal riobranco.net. E ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Rio Branco 8.1. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Se você ligou agora o seu televisor, desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Estamos a começar agora a entrevista com o deputado federal José Adriano, do PP, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre. Ele também é parte integrante de 3 comissões no Congresso, do desenvolvimento econômico, da indústria e comércio, tem tudo a ver com ele, e também da infraestrutura. Seja bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo aqui. Doutor Narciso, o Osmir começou na semana passada, então o senhor pode fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistado, ok? De antemão, eu quero aqui registrar, Adriano, de forma muito sincera, a sua entrada na atividade política. Espero que você sirva de exemplo para outros empresários do nosso Estado, porque aqui nós já costumávamos criticar a política, mas ficando fora dela. E você, com a experiência que você já adquiriu, e até a participação indireta na atividade política do nosso Estado, eu espero que você faça um grande mandato. Amém. E saia daqui na certeza de que você estará entre os candidatos a deputado federal que potencialmente ganhará o meu voto. Muito obrigado. Então, Começa bem, então, hein? Potencialmente. Já ganhei a noite aqui hoje. Potencialmente. Seu voto é um voto de qualidade, eu fico muito lisonjeado com as suas palavras, mas eu digo que o senhor também é responsável um pouco por essa minha empreitada, né? Durante muito tempo a gente vinha acompanhando o seu trabalho e conversando. Eu lembro que uma vez o senhor me levou a refletir sobre isso. O maior pecado do nosso Estado é a sociedade ou a comunidade empresarial ser omissa naquilo que é do seu interesse, que é discutir o desenvolvimento econômico desse Estado, sendo participativa, sendo protagonista, buscando essa condição através do diálogo respeitoso com as instituições, mas sem abrir mão das suas experiências, né? Então, muito obrigado aí pelo seu voto. Eu vou ver onde é a sua sessão, que é para a gente confirmar. Aí, em tempo, o deputado Adriano assumiu a vaga deixada pelo prefeito, o atual prefeito Gerard Liz, de Sena Madureira. Então, parte integrante da bancada do PP. Osmir. Deputado, eu tratava sempre de deputado agora. Obrigado. Bem, primeiro eu quero lhe parabenizar pela coerência.
Você foi eleito deputado para representar os setores produtivos do Estado, que é industrial, comércio, pequenos negócios e tal. Você foi eleito com essa finalidade. Eu fui incoerente e paguei preço por isso. Quando eu fui eleito, pela primeira vez, eu fui eleito pelo setor comercial e industrial. Reuniram-se os principais empresários da época e bancaram a minha campanha. Quando eu chego lá, eu me alinho quase que à esquerda. Né? Resultado, quando eu voltei, nem a classe empresarial quis mais me apoiar e nem a esquerda, que nunca deu importância para mim e tal. Então, a sua coerência é fundamental. Mas, após isso, eu quero perguntar o seguinte, deputado. Antes de estar no ar, eu falava com o senhor o seguinte. Eu fui membro da comissão que criou os 80% de preservação da Amazônia. Não podemos mudar nada, porque quando nós fomos votar, a comissão já não podia votar, porque não tinha mais prazo. O que é um absurdo. Para apresentar emendas. Não podia mais apresentar nenhuma emenda. Aí o senhor me diz, hoje está pior. E eu queria saber em que sentido isso está pior. Bom, primeiro, agradecer aí pelas suas palavras aí, exceto essa comparação pejorativa que foi feita aí, né? Não, Mas- numa linguagem pornográfica. Isso, né? Mas, brincadeiras à parte, a situação hoje do país inteiro, economicamente, é muito grave. O Congresso discute dentro de um formato de extremos e aí quem fica no meio está sempre no prejuízo. E discutir com essa questão emocional, nesse momento, não é o melhor negócio para a economia. E nós estamos vendo uma situação em que os estados mais pobres dependem muito dos estados que os maiores estados produtores conseguem trabalhar. Então, sobre todos os aspectos, a questão ambiental, ela é, na transversalidade, o tema que tem que ser levado a sério por todos os estados. Não adianta você relegar isso a uma condição de que só quem está aqui na região norte é que tem que se preocupar. Nós precisamos ter esse posicionamento mais de brasileiro como um todo, ter a empatia com a realidade que a gente tem. Da mesma forma, quem está na parte urbana tem que ter a empatia da realidade da zona rural, que não mudou. Agora, quando se fala de legislação, eu fico muito preocupado, doutor Osmi, quando a gente vê algumas pessoas que têm realmente conhecimento de como é grave a situação, mas que banaliza num processo de convencimento, é quase um estelionato eleitoral, doutor Narciso. Chegar para uma pessoa que não tem conhecimento da legislação, vendo que tudo que ele fez ali, embora com a maior da boa vontade, foi estimulado por pessoas com clareza. E aí essas mesmas pessoas ainda dizem que é fácil resolver esse problema, e que não é. Hoje, diferente da sua época, a legislação está muito mais rigorosa, o processo de fiscalização hoje é tudo via satélite. Um produtor rural não tem condições de sair da sua propriedade porque não tem condição, mesmo do ponto de vista dos ramais que não dão acesso, a condição dele tirar o sustento dele para vender não tem condições, ele está sendo explorado socialmente e financeiramente. Mas a fiscalização é feita de cima para baixo e ele vira um marginal da noite para o dia. Tem situações tão tristes que, durante 4 anos, os governos incentivaram e estimularam esses produtores a produzirem. Disseram, pode ir que eu estou aqui para segurar. Aí muda o governo federal, muda a forma de entender como vai ser. A partir dali, todo mundo está entregue à própria sorte. Então, hoje no Congresso, ela não mudou, ela piorou, porque na sua época os senhores tinham grandes homens, né, grandes mentes, que realmente pensavam de forma mais séria, tinham a noção da extensão de cada decisão que se tomava. Hoje não. Hoje está sendo feito dentro desse formato mais visceral. Hoje nós temos uma situação que beira eu diria assim, a loucura do ponto de vista da questão mais ideológica.
E dentro desse formato, você não consegue chegar num consenso razoável, Muniz, de que quem está realmente lá na ponta não entende a legislação, fez com a melhor das intenções, procurou o Estado e não conseguiu ter a condição nem de assistência à sua situação lá do ponto de vista técnico, né? Estou falando do extensionista lá, não tem dinheiro para ter capital de dinheiro para sobreviver. Se ele vier para a cidade, ele vai ser marginalizado do mesmo jeito e até coisa pior. E dentro de pouco tempo, essas pessoas não vão ter mais nenhuma opção. Então, trabalhar isso do formato correto seria o Estado atuar. O Estado que eu digo, o Estado brasileiro. Um conjunto de propostas que sejam para dar um basta nisso. Porque em 2008, com o recorte que foi feito, houve esse processo de anistia, de isenção de tudo que tinha sido praticado lá atrás, para a partir de 2008 para frente, o que fosse feito tinha que ser respeitado. Só que a coisa mudou do ponto de vista dessa fiscalização, da forma mais imediata, Ministério Público, IBAMA, tudo avançou em tecnologia, mas o produtor continua na mesma condição que está lá. Então, isso para mim é muito preocupante. Eu não vendo ilusões, eu estou no setor produtivo para dizer, apoiamos o produtor, apoiamos a produção, mas não defendemos o indefensável. A gente está aqui para orientar da forma correta como você vai sair desse problema. Mas saiba, todo problema tem dois lados. E aí é onde a gente entra enquanto instituição. A gente tem reunido Federação da Agricultura, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Associação de Produtores, os produtores de outros municípios. Esses embargos que nós temos hoje é coisa jamais vista. Dentro de uma mesma canetada, você parou mais de 6 mil imóveis. São produtores, grande e pequeno. Nós temos o grande e temos o pequeno. Esse pequeno é o que mais nos preocupa, porque esse cara lá não tem a condição de pagar um advogado, de ter a condição de acompanhar um processo nas varas, não sabe nem por onde começar. E nós estamos hoje, nesse momento, discutindo com o atual governo e com a vice-governadora, que assumirá um mandato sem transição, já fazendo esse formato de conscientização do tamanho do problema, para que não seja uma coisa de responsabilidade só do produtor. Tem que ser um problema de Estado, então não pode haver separações. E o setor privado, nesse momento, o setor produtivo, está se colocando à disposição com as nossas instituições. Por isso que a gente precisa unir o parlamentar federal sem nenhum tipo de emoção, trazer isso para uma discussão do ponto de vista lógico, mas trabalhar imediatamente, porque essas pessoas estão vivendo dentro de um terrorismo psicológico muito grande, seu Narciso, muito grande, porque quem está inviabilizado nesse momento não é só o produtor, já é o governo do Estado, já é toda a região que está ali impactada economicamente, porque o que você produz você não vende, o que você tira de lá você não consegue fazer mais nada, porque você não tem mais como garantir a sua próxima produção, porque o banco não te financia mais a próxima produção. Então, nós estamos num momento muito triste. Já temos situações de produções que chegaram até aqui, mas que não podem ser comercializáveis, Muniz, e nem tem onde estocar. Tá certo? Você disse que tem 53 mil, desculpe, Narciso, aí, 53 mil. Sujeitos a embargo. 53 mil já impactadas por esse embargo. 6 mil já estão embargadas. Ô, Adriano, as nossas autoridades, nossos presidentes, nosso Congresso, os nossos empresários que indiretamente influenciam nas esferas de poder, continuam menosprezando a questão do desequilíbrio climático. O desequilíbrio climático está aí no mundo inteiro. E o nosso país talvez seja o de maior importância no mundo para dar solução a alguns dos problemas. A nossa Amazônia. Não existe nenhuma floresta no mundo com o potencial que nós temos na nossa Amazônia. Mas essa floresta está aí no momento em que a Europa todinha foi devastada.
E eu posso dizer, Adriano, porque eu já trafeguei num mês 8.000 quilômetros na Europa, indo de norte a sul, de leste a oeste. E quando você vê uma copazinha de árvore, é uma admiração. E o Brasil tendo 25% da água doce do mundo, as maiores florestas do mundo, o melhor clima do mundo, que o clima ideal é esse clima que margeia a linha do Equador. Sim. Aí a minha pergunta é o seguinte: a opção do Brasil não era de cobrar, vamos ao termo dele, de cobrar do mundo que enriqueceu à custa do seu desmatamento o preço para que nós mantenhamos a nossa floresta? Porque uma coisa que não pode acontecer é a gente manter 30 milhões de amazônidas vivendo desempregado, mal empregado. Na miséria. Na miséria. Então, tem um acópio para o mês que vem. Porque os países ricos, que gastam trilhões de dólares por ano, com guerra, com armas atômicas, por que não gastar esse recurso promovendo indústria na Amazônia de cosmético, de fármaco, de tudo isso, sem sacrificar em demasia a nossa floresta? Até porque, nesse particular, eu concordo. Essa cota de 80% de preservação da Amazônia a custo zero para os amazônidas, eu não concordo. É isso. Veja bem, eu não sou especialista na área, né? Mas o tema, como eu falei aqui no início, é transversal. Quem discute economia, quem discute política, quem discute qualquer tipo que está influenciando o desenvolvimento, tem que saber que a questão ambiental, ela realmente hoje traz uma preocupação muito grande, sobretudo nessas questões mais ambíguas, assim. A proposta de 80-20 podia ser uma realidade crível lá atrás. Hoje, nós temos situações em que precisam ser revistas. Toda lei ela precisa ser revisada, ser atualizada. A questão ambiental, a gente também avançou. Os últimos 10 anos foram os anos mais adiantados em termos de progresso tecnológico. Então, nós estamos falando que existem várias formas de você atuar para ter o controle disso aí e ter, sem dúvida, a remuneração, a monetização desse esforço do Amazonas. Agora, olhando para os estados mais pobres, esse desequilíbrio econômico com base nesse subdesenvolvimento não é uma realidade só do Acre. Aí o senhor tem razão. Eu, recentemente, agora fiz uma visita, partindo de Lima, chegando até Pucallpa, para ver a realidade do outro lado da cordilheira. A situação é muito pior do ponto de vista dessa miséria, dessa pobreza, dessa falta de oportunidades para as pessoas sobreviverem. Então, é uma questão que não se resolve somente com o lado brasileiro. Nós precisamos ter essa integração dos países que estão aqui com a mesma compreensão. Mas começa que cada um quer olhar para o seu, né? Então, isso acontece em todo lugar. A COP30 eu vejo como um prejuízo para o Brasil se a gente, do ponto de vista da relação econômica, é muito fácil você chegar no Azerbaijão, eu fui para o Azerbaijão, e falar do ponto de vista da renda per capita da população lá, para a nossa população, e dizer que pagar $1.000 por uma diária não é nada. Se eu for falar de R$1.000 para uma diária aqui, já é um absurdo. Então, o que foi considerado em termos de diárias é que o governo brasileiro ele não pode intervir na economia. Então, Belém, o setor hoteleiro, achou justo considerar isso em euro, o valor de uma diária. Nós estamos falando de países que vêm de outra economia. Tudo bem, isso virou um absurdo. Então, só vale as coisas, como o senhor falou, só vale a pena, só pode desmatar, só pode desenvolver os países ricos, né? Para eles isso é muito normal e natural. Então, a gente perde muito nessa questão, porque a gente não, de alguma maneira, a gente está pecando nesse aspecto, porque não existe um consenso
de ambas as partes, de que a melhor forma de preservação é da nossa consciência, do bem-estar da população, em primeiro lugar. Nós estamos falando disso em termos de experiência de saúde. Quem vive aqui na Amazônia sabe o que eu estou falando. Uma gripe, ela é tratada muitas vezes ainda, mais de 50% da nossa população é tratada com remédios caseiros, porque a população não tem condições de pagar os remédios, né, que estão aí para ser mais efetivo. Enfim, não é a minha área, mas eu me preocupo muito. Hoje, se a gente tivesse pelo menos esses 20% realmente sendo trabalhado para o cultivo, para a produção realmente, eu diria que estaríamos bem melhor. Mas nem isso a gente não tem, seu Narciso. A gente fala de 20%, mas tudo é muito relativo. Grande parte desses 20% não tem qualquer tipo de condição de produção, porque não há um investimento da melhoria dessa área. Precisa ser feito esse trabalho também de investimento. O governo federal, o governo estadual e municipal precisa ajudar a fazer essa área virar a ser produtiva, porque o que nós temos aí de área degradada é realmente uma situação que de imediato resolveria muito essa situação da produção. Mas a gente tem pequenas manchas de produção e em condições, em função do relevo, para determinada cultura. Então, assim, precisa ser olhado para o desenvolvimento do Estado com base na produção rural, na produção agrícola, baseado nessas condições que a gente tem. E aí, assim, por que a gente não tem... Nós temos uma legislação que permite isso. Passou quase 20 anos um projeto de lei na Câmara e no Congresso discutindo essa situação de atualização da legislação ambiental. O Código Florestal foi um recorte que fizeram lá e já trouxe seus benefícios e também seus malefícios. A legislação ambiental veio para agregar tudo isso. O que o Lula fez? 52 vetos estão lá e, dentro desse formato, os 52 vetos, ele continua, ou seja, tirando as condições de respeito a essa situação econômica do Estado da Amazônia. E estamos falando de uma COP30 que está impedindo ele de tomar as decisões mais razoáveis. Porque se ele deixasse, foi ameaçado, com certeza, né, pelos ambientalistas de grandes protestos, grandes problemas que ele ia ter nesse encontro, e é um encontro de visibilidade internacional. Então, esses vetos eles estão sendo trabalhados e discutidos dentro da Câmara. Nós não abrimos mão de maneira nenhuma de alguns avanços que a gente entende que é necessário, olhando para a nossa realidade. E eu falo disso, inclusive, dessa questão das compensações, da questão da regularização fundiária obrigatória que precisa ser feita para esse produtor, para que a gente comece a sonhar. Se nós tivermos matéria-prima, a indústria se desenvolve também ali, teremos condições de absorver mais empresas trazidas de fora para fazer o processamento dessa matéria-prima e, consequentemente, gerar mais empregabilidade. Então, do ponto de vista ambiental, como eu disse, eu não conheço da legislação, mas eu sei o que eu quero. Entendi. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o presidente do Sistema FEAC, empresário José Adriano, deputado federal pelo PP. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Osmir Lima, você agora quer mudar de assunto? Você quer entrar agora na BR-364, na 317? Eu quero entrar dentro do mesmo assunto, que é a questão da produção, da produtividade, que ele vem falando. Tem um problema que aqui no Acre, mais do que em qualquer lugar, nos atrasa. Nós temos as piores estradas do Brasil. Sim. As piores estradas do Brasil. Você vê, eu estou querendo ir, no fim do mês, até Cruzeiro do Sul, para o aniversário de parente. Aí a pessoa me diz o seguinte, uma sobrinha, não, o senhor vai pagar todo o conserto do meu carro, eu lhe levo. Porque não há mais buraco, há crateras. Agora, mais grave, deputado. Você vê um município como Porto Walter e Taumaturgo estão completamente isolados, na Baixa do Rio. Taumaturgo, para você atravessar, tem uma cachoeira. Só pode ir lá de Catalino.
Desculpe. Pode ir lá de Catalina. Muito bem. Os preços, os produtos estão inimagináveis. Nós achamos caro. Lá, você imagina, numa população pobre, o preço que tem aquilo. E, no entanto, quer o Ministério Público, quer entidades ambientais, faz um movimento enorme, aí incluindo a senhora Marina, que eu não posso deixar de sempre incluí-la, né? Vai construir a estrada porque diz que passa por uma reserva indígena. Os índios querem a estrada. Índio não quer mais apito, né? Então, o que vocês, deputados, estão fazendo a fim de pressionar o governo para tirar o Acre desse isolamento quase secular, ou secular em que se encontra? Eu não gosto da palavra, do termo isolados, né, para um Estado que se diz tão próximo de um debate de desenvolvimento. De 22 municípios, 4 estão nessa condição, né? Então, já passa da hora da gente sair e superar esse tipo de dificuldade, que para mim é uma questão muito prática. Agora, a ligação entre esses municípios, ele não se trata de uma viabilidade econômica. E os impactos precisam ser bancados pelo governo, que está aí como uma proposta de governo. A integração é uma questão de saúde, é uma questão de transporte, é uma questão de sobrevivência dessas pessoas que estão ali naqueles municípios. Então, a gente está trazendo a vice-governadora para esse compromisso no próximo mandato, já agora. Eu não posso deixar aqui de reconhecer o esforço do deputado Zezinho Barbari, daquela região lá. Não posso não ter empatia com a realidade hoje em função da estiagem para aquela população lá, mas digo que o processo, uma vez começado errado, também teve aí uma certa responsabilidade das pessoas que deveriam ter o mínimo de orientação ali quanto à forma correta de fazer aquilo lá. Dentro desse formato, olhando para frente, a gente tem hoje uma decisão do Ministério Público Federal dizendo que, uma vez dado essas garantias dos impactos referentes a essa situação lá, não se discute mais a necessidade de manter aberto aquele modal de transporte ali. No entanto, isso precisa ser levado a cabo como uma proposta não da população, e sim do governo, porque fica tudo mais caro para você manter na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, tudo isso está refletido lá. Então, precisa ser uma proposta de governo. Nós somos a favor, eu já me coloquei à disposição do Zezinho, também estou junto com o Coronel Ricardo na Secretaria de Planejamento, olhando para o orçamento do ano que vem, para a gente ter todo esse projeto baseado nas orientações da legislação, do formato mais seguro possível, inclusive discutindo as necessidades de compensação dessa parte de supressão e dos impactos que ali vão ser gerados. Mas eu não tenho dúvida que agora, dentro do formato que a gente está discutindo, o setor privado tem a obrigação de ser protagonista nessa discussão e nas soluções. Então, é assim que eu encaro a questão da integração entre os municípios. Ela não pode ser uma coisa dentro de um formato de grupos dentro de uma população que, na verdade, acaba sendo vítima e a parte mais vulnerável. Essa integração também ela precisa dar uma condição legítima de você conseguir economicamente viabilizar aquele município. Então, nós estamos falando que a gente precisa, além dessa questão das discussões do ponto de vista ambiental, a gente precisa também que o Estado assuma compromisso de dar condições para o setor privado lá conseguir sobreviver. E aí nós temos, sim, muitas soluções para isso, senhor Narciso. A gente tem a condição do governo pensar em tudo que ele produzir para ali, ele internalizar naquela região, ele dá condições do produtor ter a condição de vender seu produto, ele tem que dar condições de, dentro daquela região lá, ele abrir mão de algumas receitas. É lógico que isso é uma questão a ser discutido com a Secretaria da Fazenda, mas é isso que precisa ser feito, precisa ser trabalhado com o foco em que esses 4 municípios precisam sair dessa condição de patinho feio. A gente precisa dar essas condições. Agora, olhando para o restante do Estado, tem muita coisa que precisa ser lembrado.
Nós estamos olhando lá para a ponta, mas até chegar lá nós temos um grande caminho. Já passou do tempo de se discutir se a manutenção da BR-364 é uma questão social ou econômica. Volto a dizer, nada nesse estado vai funcionar se você perguntar quanto custa para fazer isso. Não. Tem que ser trabalhado um projeto, Narciso, com objetividade e com clareza. Não. Nós temos necessidade de fazer. Economicamente, isso é um médio e longo prazo, mas a curto prazo o Estado tem que apoiar. E aí nós temos que dar essa liberdade para as pessoas interagirem com esses projetos. Hoje, nós estamos acompanhando, eu não tenho outro tema. O desenvolvimento passa por essa logística, passa por essa integração, passa por a condição de você ter segurança no que você vai transportar e, consequentemente, o que eu vou atrair de interesse para aquela região. Nós temos hoje uma manutenção que é feita mesmo que na base da esmola, é um pedido que faz e é uma luta para ser liberado. O orçamento da União não considera isso como uma coisa necessária, prioridade, tem que fazer uma discussão. Tudo bem, aquilo que a gente tem hoje é o poder político, então o Senado é igual, todos os estados são iguais no Brasil inteiro. O estado de São Paulo é igual ao Acre no número de senadores. Essa bancada tem muita importância. Nós temos o presidente do Senado, o senador lá do Amapá. Do Amapá, da região norte. Né? Aí, assim, nós temos várias coisas que são consideradas. Hoje, a manutenção dessa BR está garantida até Tarauacá. Tem contrato já, empresas contratadas, né? Mas o que chegou recentemente agora em caixa foi para aliviar o passivo dos contratos que estavam finalizando. Nós temos agora um novo contrato, que é um novo desafio para as empresas. E nós temos situações que precisam ser atacadas imediatamente, que são as obras emergenciais que a gente está cobrando no DENIT. Não adianta você dizer que faz um contrato de 100 milhões e acha que é muito dinheiro para tocar uma BR dessa. Isso é quase nada. Nós estamos falando de um solo muito frágil, de uma situação de desgaste dessa BR de muito tempo. Então, olhar para trás e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não faz sentido. A gente tem que olhar para frente. Então, nós precisamos ter essa consciência. Na medida que se discute um pedaço de ampliação lá, considerado essa situação de integrar um ou dois municípios, tem que estar dentro da proposta do governo, do estadual e federal. Ô, Adriano, quando Orley Camili se elegeu governador do Acre, sim, 98. O sonho dele, a prioridade dele era levar a BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Certo. E ele abraçou essa causa com um ímpeto, com uma dedicação, que ele pessoalmente quase todo dia ia visitar essa estrada. E ele chegou logo a uma conclusão óbvia, que conversando com o Ricardo Araújo, que parabenizo pela atuação dele. Tem se esforçado bastante, realmente. Está muito esforçado. Ele logo chegou à conclusão. Para fazer 1 quilômetro de asfalto na BR-364, sobretudo no trecho Sena-Madureira, Manuel Urbano, Feijó, que é o trecho mais desafiador de toda essa rodovia, ele, para fazer 1 quilômetro lá naquela estrada, com o mesmo recurso, ele fazia 30 quilômetros na estrada Rio Branco brasileira. Ele disse, para mostrar que nesse setor rodoviário eu fiz bem, ele chegou lá a Brasileia e a estrada ainda continua razoavelmente bem daqui para Brasileia. Aí eu já falei isso com o Ricardo Araújo. O que é que está acontecendo na construção da BR-364? É porque esse trecho que eu me reportei de Manuel Urbano a Feijó, você tem que começar a construir do subleito, do leito, da base, subbase, para depois fazer o recapeamento asfáltico. Porque o leigo, quando vê a estrada, ele só vê a capa selante. Claro, Só que, como essa estrada, nesse trecho, precisa ser feita
a partir do subleito. É o mesmo problema que passa a estrada Porto Velho-Manaus. Porque não adianta você asfaltar uma rodovia se o leito, o subleito e a base e a subbase recalcam. Se recalca, o asfalto se vai também, que é o que está acontecendo aí. Então, eu me animei bastante quando na última viagem do presidente aqui foi destinado 800 milhões de reais para cuidar dessa estrada. Que é muito dinheiro. Não é, não. Não, peraí, é muito dinheiro. Mas, Fazendo em uma se conta tratando de fazer definitivamente, de se construir definitivamente a estrada, a BR-364, no trecho Branco-Cruzeiro Sul, esses 800 milhões é mínimo, é irrisório. Então, ou nós temos uma bancada aqui no Acre e um presidente disposto a dizer, não, agora vamos fazer a BR-364 para torná-la definitiva. E não que todo ano aconteça o que está acontecendo. Recapeia, vem o asfalto, vem a chuva, vem o inverno, vem o tráfego, no outro ano tem que gastar os mesmos recursos para fazer os mesmos serviços. E assim, o senhor é da área, né? Então na engenharia a gente sabe que não tem dificuldade de você fazer nada. O que falta é dinheiro. Então isso diz tudo. Eu digo que esse trecho de Sena Madureira até Tarauacá, que eu vou incluir os trechos ali também, nós temos ali uma mancha de um solo muito fragilizado, é a chamada tabatinga, né? Então esse solo ele precisa realmente ser trabalhado com uma distância maior do pavimento final. E dentro desse formato, a proposta que foi considerada como mais duradoura, hoje está sendo executada em alguns pedaços. A gente já vê ali do aeroporto, ali da rotatória do aeroporto até Bujari, foi feito esse formato que está lá, a gente vê, a gente se sente mais seguro ali. Mas isso não quer dizer que aquilo sem manutenção vai resistir a vida inteira, não. Então, tudo precisa de manutenção. Nós precisamos ter um cuidado, inclusive, nesses novos trechos que vão ser feitos. Agora, quando se fala em 800 milhões, realmente, para um estado como o nosso, que nosso orçamento é 12 bilhões, você falar em quase 10% para fazer um pedaço, vamos dizer, 400 quilômetros, você pensa que é muita coisa, mas 800 milhões hoje, tá? Porque tudo se atualiza na hora que você vai executar. E o que foi autorizado, doutor Narciso, nessa vinda do presidente Lula, tá, eu gravei, eu estava lá acompanhando, apenas o projeto. O Ricardo está dentro de um formato muito, vamos dizer assim, menorizado, ele está fazendo pedaços menores para ir avançando alguma coisa com o que ele tem. Mas o que precisaria mesmo era de um projeto mais definitivo. Mas tudo bem se a gente não tem essa compreensão da bancada federal, os 3 senadores ali, a gente se juntar dentro desse formato, porque não adianta dizer que a gente vai botar nossas emendas. Elas não são suficientes. As nossas emendas são para serem trabalhadas no restante dos municípios, né? Essa parte aí é investimento de governo, precisa estar no orçamento da OGU realmente, porque nós fazemos isso. Então, a BR-364 precisa ser olhada dentro desse formato. Vamos resolver? Vamos. Eu vou citar só um exemplo. O presidente Lula veio e fez um comunicado para a população sobre a ponte de Rodrigues Alves. A população, 90% entendeu que ele estava autorizando a construção da ponte. Não foi isso que ele autorizou. Ele autorizou o projeto. Esse projeto, o senhor sabe muito bem, demora no mínimo 2 anos para ele estar em condições de ser licitado. Então, nós estamos falando de que não é nesse governo, não é o ano que vem que começa essa ponte. Ele empurrou um problema dentro de uma questão de semântica. Ele colocou, a população entendeu o que ele estava fazendo. Por que então, já que isso é uma situação que virou um discurso político, por que os senadores não disseram assim, espera aí, vai resolver? Então vamos fazer no regime de RDC, porque aí o projeto executivo, junto com a execução, é simultâneo. Regime RDC, explique melhor isso para o telespectador. É um regime de contratação diferenciado, em que a empresa recebe o objeto para dizer, faça o projeto, aprove o projeto com a gente, e dentro desse projeto já vem o orçamento e a licitação é feita de uma vez só.
Do formato tradicional, primeiro contrata-se um projeto, que é uma empresa distinta da que vai trabalhar a licitação da execução, porque isso é impedido na medida que você tem os interesses ali convergentes. O RDC traz essa modalidade para dar celeridade ao processo. Então, você poderia encurtar de 2 anos, vamos supor, na melhor das hipóteses, gera 4 anos entre um projeto convencional aprovado, com toda a celeridade que nunca acontece. Em 4 anos, você teria uma obra dessa. Se você trouxer para o regime de RDC, em 2 anos, você executa essa obra. Tá? Então, é diferente a forma como é feita a comunicação para a população e como a gente deveria entender e levar isso para a população. Eu acho que o nosso papel é traduzir isso. Ô, Gimil, você faz a interferência no próximo bloco, tá bom? Não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Eu aproveito aqui para registrar a presença do Bruno Salles, parte integrante da assessoria do deputado José Adriano, o nosso entrevistado. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o deputado federal José Adriano, do PP, presidente do sistema FIEAC. Isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Lembrando que se você perdeu o início do programa, não tem problema. Amanhã, pela manhã, o programa será reexibido integralmente, ok? Osmir, você estava com a fala na virada do bloco, então? Perfeito. De sequência. Deputado Adriano, a BR-364 de Porto Velho a Rio Branco foi feita no governo Sarney, por pressão da bancada constituinte, dos quais incluía aqui o Narciso e eu. Aí nós estávamos todos lá. E ele assumiu o compromisso de, antes de terminar o mandato, entregar a estrada e cumpriu, não é isso, Narciso? E nós votávamos nos 5 anos do mandato dele, ainda tem isso. Eu votei com o maior prazer. Eu também. Eu também votaria. É, exatamente. Uma vez eu fui com o Orley, quando eu era chefe da Casa Civil dele, para essa BR. Eu vou dar valores aqui hipotéticos. Não era brincadeira, não. Uns 10 a 15 metros de profundidade tinha a estrada. Num trecho, um pequeno trecho. Eu digo, Orley, quanto é que você está fazendo 1 quilômetro de estrada? Ele disse, eu estou gastando aí uns 500 mil, valendo valores hipotéticos. E quanto você precisaria para fazer uma estrada de vergonha? Não fala isso, não. Ele disse 4 milhões de reais. Quer dizer, várias vezes o valor. E temos que considerar o seguinte, o governo Fernando Henrique Cardoso, eu digo sempre isso aqui, ele foi um péssimo governo para o Acre. Ele criou um ranço por algumas denúncias infundadas contra o Orley. Ele criou um ranço contra o governador, prejudicando o Estado. Depois provou-se com o tempo que o governador não tinha nada a ver com as denúncias que foram feitas. Mas, no entanto, o Estado ficou prejudicado. Eu me lembro que nós vimos, tua esposa era deputada, nós vimos em grupo, porque nós nunca fomos sozinhos. É bom também que se diga, nunca fomos sozinhos. Sempre fomos em grupo, não é verdade? Para que, ou o Narciso que puxou a estrada. Não, foi a bancada. Isso. Foi a bancada. Ali não tinha herói, isolado. Nós fomos uma vez ao Fernando Henrique Cardoso e esse homem demonstrou uma má vontade para com o Acre enorme. E se nós não temos uma estrada melhor na época do Orley, é porque faltou dinheiro. Você tem razão nisso aí. Sim. Tá certo? Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Por que você não apresenta uma emenda diminuindo esses 80% para pelo menos 60%?
Então, a legislação ambiental hoje, estou falando da questão da legislação ambiental, né? Isso. Então, a legislação ambiental ela tem vários avanços, essa que foi aprovada, mas os vetos que ela trouxe já é um problema. Eu, como eu falei aqui no início, eu não tenho a condição de discutir o detalhe, mas a gente tem assessoria suficiente para isso. Apresentar isso, ela com certeza não é o momento de se discutir isso lá na Câmara, porque ela não vai avançar. Hoje nós temos muita dificuldade de fazer o convencimento daquilo que foi a questão de compensação. Nós estamos falando de uma regularização que traz um benefício econômico imediato. Então, se dentro dessa questão de nós sermos hoje a casa da COP30, com todos os olhares do ponto de vista ambiental voltados para o nosso setor agrícola, porque eles consideram o setor do agro o vilão dessa confusão todinha, porque uma hora está suprimindo vegetação para a criação de bovinos, né, e outra proteína animal. E em outra situação a gente está explorando lá essa mesma área lá para produzir grãos e a confusão está feita em função do uso das condições do solo. Discute-se a água, discute-se as compensações, mas de imediato ninguém quer que as coisas se resolvam. É isso que deixa a gente chateado. Então, dentro desse formato hoje da discussão da legislação ambiental, eu considero que ela faria apenas jogar para a torcida fazer uma proposta como essa. Então, como eu falei aqui no início, eu prefiro trabalhar com as coisas que é possível entregar. E eu acredito que os vetos a gente consegue, sim, resolver e adiantar muito desse processo. E aí, 2026 é ano eleitoral, né? Dependendo de quem seja o próximo presidente, a gente pode, sim, emplacar aí uma discussão muito mais equilibrada, do ponto de vista ideológico, muito mais equilibrada, que eu tenho certeza que é possível, sem a pressão de organismos internacionais em função de um encontro como esse. Adriano, o meu estado de origem, o Rio Grande do Norte, não tem floresta. É uma caatinga lá. Uhum. Quando nós falamos de florestas, reserva florestal no Brasil, predominantemente nós estamos falando de Amazônia. Isso. Porque os outros Os outros já se foram. Isso. A Mata Atlântica lá de São Paulo já está cheia de edifícios de 30, 40 andares. É. O que acontece, Adriano, é o seguinte. O mundo se voltaria todinho contra o Brasil, o mundo inteiro, se você apresentasse a proposta sugerida pelo Osmir. Isso mesmo. Eu não estou dizendo que a sua proposta está errada. Não. Eu estou dizendo que o mundo inteiro se voltaria. Porque desmatar por garantido 20% de desmatamento da floresta amazônica, o Brasil não se meta a querer fazer isso. Porque não faz. Não faz. Isso mesmo. Porque eu volto a dizer, nós fomos lapsos. Eu mesmo, Adriano, há 55 anos atrás, tinha uma propriedade aqui, a 15 quilômetros da cabeça da pista aqui de Rio Branco, e aqui eu vou confessar isso, que era no tempo do Brasil integrar para não entregar. Quando eu comprei essa propriedade, eu era obrigado a desmatar. Pronto, verdade. Eu era obrigado. Mas as pessoas esqueceram isso. Hoje, Tá os certo? filhos Tá dessas certo? pessoas que nos obrigaram estão punindo. Aí o que é que acontece, Osmir? Aí eu com uma solicitação que eu fiz ao IBAMA, ele me autorizou a desmatar os 5 mil quilômetros, 5 mil hectares dessa fazenda. Hoje, aí a coisa foi correndo frouxa, aí os desequilíbrios climáticos começaram a acontecer na África, na Ásia, nos Estados, no Brasil e tudo. Você vê, Adriano, o ano passado, o estado do Rio Grande do Sul passou por duas grandes crises. Uma de seca e outra de inundação. Eu volto a dizer,
se tiver investimento, se tiver dinheiro, se tiver um projeto realmente de conscientização, olha para a China. A China já foi tida como o maior poluidor do planeta. Hoje ela é referência do ponto de vista de energias renováveis, da parte realmente, ela já tem como meta ser o país com menos emissão de CO2. Então, Adriano, Então, assim, deixa eu concluir meu raciocínio. Por favor, desculpa. Então, esta COP que vai haver agora em Belém, e a própria ONU, a própria Organização dos Países Latino-Americanos, tem que negociarem o quanto nós podemos ainda desmatar, que tipo de indústria evita o desmatamento, ou então nós vamos ficar nesse lenga-lenga sem nunca chegar a uma solução. Não, Narciso, eu iria mais longe. Essa é a COP30. Então já foram feitos 29 COPs. E em cada COP dessa, a Amazônia vai ficando cada vez mais amarrada. Você tem razão. Não, tem cada vez mais amarrada e não tirando nenhum proveito pela sua preservação. Não. Tira migalhas. Hein? Migalhas. Meu Deus do céu, quantas dezenas e dezenas de indústrias poderia ser instalada na Amazônia sem desmatar e gerando emprego e renda para o povo. Gerando isso que eu riqueza, quero gerando dizer. riqueza, verdade. Sim. Agora, É isso só ideal. vai acontecer se aqueles que enriqueceram à custa de desmatamento disser nós temos responsabilidade de financiá-los. Pronto, é isso. Mas veja, eu volto à situação. A China, essa situação, já foi o maior poluidor do planeta. Hoje já não é mais. Hoje ela é um exemplo de transição energética, é um exemplo de geração de energia alternativa. E eles continuam queimando carvão, agora mesmo explorando, fazendo a maior das hidrelétricas, que ela, inclusive, ela é questionada pelo seu tamanho, né? Dela trazer desequilíbrio do ponto de vista da rotação da Terra. Sabe, quando um país ele é realmente independente, ele resolve seus problemas, ele não pede permissão. O que eu finalizo dizendo, senhor, é isso. A gente precisa tomar realmente posse dos nossos problemas, porque nós sabemos as soluções que precisam ser feitas. E o custo de pagar isso é a gente ter miséria em 40%, é ter o maior número de auxílio do governo, Bolsa Família. Bolsas Família da vida. Eu não sou contra isso para quem realmente está numa condição de não empregabilidade em função de uma situação de saúde. Mas vem aumentando fazer Bolsa isso, Família. pois é, mas fazer isso para transformar essa população em parasitas, dependente, eu acho que não é o caminho. Então, assim, precisamos ter essa independência realmente de fato e de direito, e isso só acontece se nós tivermos essa independência econômica. Ô, Adriano, você já por 2 ou 3 vezes que fala aí da China. Após completamente. Sabe por quê? Porque a China decidiu por si mesmo que o mundo chamasse de China comunista, ela deixando o comunismo de lado. Isso. Mas, Narciso, Agora, se você me pergunta quando isso aconteceu, porque a mentalidade da dinastia Mao Tse-tung foi substituída por um homem chamado Deng Xiaoping, Isso mesmo. que disse: não interessa a cor do gato, interessa que ele pegue o rato. Isso mesmo. Então, para a China hoje é um país mais capitalista que os Estados Unidos. Todas as grandes indústrias do mundo estão instaladas na China. E como? E ela não está nem se preocupando que é o regime comunista de lá. me diga uma coisa. Você citou aí o fundo eleitoral. Sinceramente, com toda sinceridade, você vai ser beneficiado por ele. Você mesmo disse. Você é a favor do fundo eleitoral, que a população brasileira banque as candidaturas dos deputados e senadores? Eu sou a favor, sim, não vou ser hipócrita nesse aspecto, mas sou contra esse volume que está à disposição dos mandatos, né?
De qualquer maneira, tem muita coisa a ser revista do ponto de vista dos gastos públicos também. Então, a se falar de que esse é um desperdício, eu vou citar aqui uma lista aqui muito maior do que acontece realmente de desperdício. Uma delas é você ter aí a cara de pau de justificar um número muito grande de benefícios para o judiciário, para instituições de órgão de controle, sendo que, na verdade, se você não tiver o que controlar, não faz o menor sentido. Se você não tiver as pessoas trabalhando no regime seletista, você não tem como bancar a aposentadoria, o INSS também fica mais um peso. Então, assim, eu penso que o processo eleitoral precisa ser revisto, claro, acho que o número de partido realmente é... Mas nós temos uma situação de avanço na medida que, dentro desse formato aí, você tem a condição de fazer uma opção sem haver o processo de grupos empresariais, interferência de grupos políticos do ponto de vista de lobbies, essas coisas. Você tem mais independência na eleição. E como eu também, na verdade, sou um deputado que não fui eleito imediatamente, porque eu não tinha a mesma condição de quem está no mandato. A diferença só está aí. Mas eu preciso entender que, se não for dentro desse formato, vai ser de outro. O outro era mais danoso, porque trazia um risco muito maior dessa questão de você estar elegendo pessoas voltadas simplesmente para uma questão mais pontual. Hoje eu acredito que a gente tem mais liberdade com esse processo e o processo eleitoral nesse formato aí me dá a condição de ter independência do meu voto, como eu tenho feito. Agora me diga uma coisa, as eleições, como é que você está vendo as eleições locais? Bom, eu Eu só tenho um candidato, eu só tenho um voto e só tenho um candidato a governo, que é a vice-governadora, caso ela confirme sua candidatura. E eu sou dentro desse formato porque eu sou de trabalhar com a lealdade. Ela é do meu partido, ela é a candidata de fato de direito, caso o Gladys se afaste, então não tenho o que discutir. Nós vamos trabalhar para apresentar a mesma proposta que a gente vem discutindo já há 10 anos entre o setor privado e o setor produtivo, que a gente precisa dar mais liberdade para nós podermos crescer sem nenhum tipo de metáfora. A gente tem que gerar riqueza mesmo. E tem sacrifícios que precisam ser feitos, sim, do ponto de vista do Estado. Então, redistribuir realmente uma boa proposta. E aquele candidato a governo tem que saber que está sentado em cima de uma bomba relógio. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, é mais fácil hoje eu trabalhar sabendo quem eu vou votar, em quem eu vou, se isso se confirmar, não tenho o que discutir. Com relação ao Senado, só para concluir sua resposta, hoje as candidaturas estão postas aí. Então, eu acredito que são bons nomes, né? Eu não tenho hoje condições de dizer quem é melhor ou quem é pior, porque isso é uma coisa que se coloca mais na frente. Mas aqueles que estiverem alinhados com a candidatura da nossa governadora vai ter meu respeito e vai ter minha consideração, sim, na hora do voto. Porque eu fiz essa pergunta, porque ontem eu recebi um telefonema e disse que nós íamos entrevistar, e a pessoa me deu a seguinte informação: olha, hoje os principais comerciantes industriais estão apoiando outra candidatura. Eu digo, não, eu vou perguntar não o deputado, mas o presidente da Federação da Indústria, se isso é verdade. Eu não posso garantir isso, até porque... Qual outra? Uma outra candidatura, não vou citar o nome. Sim. Ele quer dizer que não seria essa candidatura hoje da Maísa como sucessora do Gladys. Bom, isso tudo também é uma questão de ser avaliado lá na frente quando isso de fato acontecer. Eu não considero candidaturas a menos que eu tenha a condição de avaliar esse nome de forma mais pragmática. Do ponto de vista do setor empresarial, eu vejo que é melhor a gente trabalhar com aquilo que a gente tem hoje. Não tenho capacidade de fazer exercício de futurologia, né? Então, eu acredito que ela entra num formato em que ela tem a obrigação de continuar 9 meses ali à frente, ou 8 meses, se eu não me engano, e já é um processo que traz muito prejuízo se a gente não pensar agora. Então, eu estou do lado dessa governadora que vai assumir agora. Já estou falando que o orçamento do ano que vem se vota agora. O orçamento do meu estado, do Brasil. Então, eu não estou fazendo aqui exercício de futurologia, até porque não me cabe. Eu deixo isso aí para os filósofos de boteco, né, que fazem todo tipo de prospecção. Adriano, Estamos chegando ao final do programa já, doutor? Mas só pode falar. o seguinte, já que 2 assuntos não foram tratados aqui, eu acho que deveriam ter sido,
apenas com a brevidade que você desejar, eu gostaria de você avaliar uma coisa que eu condeno veementemente, é a polarização Lula-Bolsonaro. Eu também. Para mim, isso é o nosso atraso. Eu também. Legal. O Brasil não Eu tá, também. O Brasil não precisa ficar atrás de construir herói. Herói só quando o sujeito morre. E a segunda? Herói na guerra. Não. Aí a outra pergunta. Como você avaliou o julgamento da trama golpista, como assim foi denominado, recém-concluído pelo nosso Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro que não houve um julgamento do ponto de vista das decisões que a gente não tivesse sabendo antes. Tá? Então já era voto declarado. A gente já sabia que era 4-1. Agora, a intensidade da pena é que era a nossa surpresa. Então, do meu ponto de vista, tem muitos erros dos dois lados, né? Porque isso foi discutido nesse formato mais visceral. Não é assim que a gente imagina que seja um judiciário isento. Mas, infelizmente, a coisa aconteceu. Não estou satisfeito em nenhum momento por isso, porque eu acho que precisa muita coisa ser trazida para a luz. E eu tenho certeza que isso ainda tem tempo de acontecer. Mas o fato é que, em termos de extremos, eu não sou a favor de nenhum dos dois lados nesse momento. Você é do centrão? Eu não sou do centro, eu sou do equilíbrio. Tá bom. Tá bom? Legal. Estamos chegando ao final do programa. Osmir e amigos, só para Mas você achou extravagante a sentença? Achei. Viu, Osmir? Só para melhor compreensão do drama que nós vivemos aqui na Amazônia, a miséria social ela avança mediante o percentual de preservação. Seja o Amapá, o Acre e também o estado de Roraima, que estão preservando, estão se estrepando. A miséria está campeando e aumentando cada ano. E é interessante você observar, deputado, a França é uma das maiores inimigas... Rondônia e o Pará se livraram dessa. É uma das maiores inimigas da exploração de petróleo aqui na Amazônia. Aqui no caso da Amapá e tal. Mas na Guiana Francesa... Na Guiana Francesa tá, ó. É verdade. É muito fácil, né? Botar a ordem na casa dos outros. Né? Osmir, suas considerações finais, por gentileza. Não, para mim foi um prazer enorme rever o nosso deputado, que desde a sua posse, infelizmente eu também, não por culpa dele, eu também estava doente, eu não tive esse prazer. E desejar que ele mantenha essa coerência que eu falei, que defenda hoje o Acre, acima de tudo, não está precisando de políticos populistas. Está precisando de políticos que tenham um fim, um determinismo, um projeto para tirar o nosso Estado do segundo lugar em pobreza no Brasil. Felizmente. Doutor E Narciso. desejo sucesso a você. Muito obrigado. Não, Adriano, eu vou tratá-lo com uma expressão muito comum lá no meu Nordeste. Que do seu mandato você faça bonito. Somente isso. E espero que você vai fazer, sabe por quê? Porque você está afinado com a sua história de vida. A FIEACRE lhe abriu por demasiadamente a sua mente. Verdade. Não é verdade? Então, faça isso. Até porque nós precisamos de alguém da classe empresarial, e não é só de você, não. Ver se traz mais gente para participar do nosso processo político. Então, aí continuo a minha promessa. Eu não estou lhe prometendo o voto, mas estou lhe dizendo que eu sou um potencial eleitor seu. Eu, só para, então, Muniz, finalizar aqui, eu preciso responder as duas autoridades aqui, né? Eu tenho um orgulho muito grande de estar no mandato como empresário e me dizer representante da classe empresarial, embora eu não tenha ainda o convencimento de todos eles que nós temos uma melhor proposta
para representá-los. E eu acredito que temos sim, e por isso eu faço o mesmo discurso que o senhor faz, de fazer o convencimento da pessoa sair da sua zona de conforto, da mesma forma que eu tenho 5 atividades quando eu vou para Brasília. Então, quando você é um político profissional, você só tem uma atividade e aí você tem mais chance de ter condições de raciocinar e de votar dentro daquele formato. Eu não, mas mesmo assim eu não estou me furtando do meu compromisso. Então, eu trabalho nas comissões, eu trabalho na curva do problema lá. Agora, outra coisa também é muito clara. O empresário precisa ter uma consciência. O que é importante para a gente é deixar de lado essas questões periféricas mais radicais e começarmos a pensar na nossa economia. E eu tenho um orgulho de dizer, eu não tenho vergonha, como no passado já vi muitos políticos nos representando, dizendo que não queria conversa com o empresário porque tinha receio de conversar com o empresário por conta de suas lendas de que o empresário tinha uma versão sempre muito diferente deles, que sempre primaram pela questão mais transparente. Pelo contrário, eu faço isso porque eu respeito a realidade do empresário e acredito que o empresário trabalha para gerar riqueza e essa riqueza é capaz de resolver todos os problemas que a gente tem sociais. Então, estou aqui à disposição, volto para convencer mais vezes o empresário que precisar. Quando eles me perguntam, eu falo do desafio, mas digo que agora eles têm um mandato que pode muito bem apoiá-los e orientá-los. Não é uma coisa como eu chego no Congresso e eu estou rodeado de pessoas que não estão nem um pouco interessadas em discutir a nossa realidade econômica. Ok. Para você que ainda não o conhece, nós acabamos de conversar aqui, o doutor Narciso Osmir Lima, do Tribuna Livre, como deputado federal José Adriano, do PP, presidente do sistema FIEAC. Deputado, foi um prazer, sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, menino. Mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Muito bem. E assim, a gente encerra o programa de hoje, mas volta, se Deus quiser. Lembrando que o senhor deu uma colaboração também ao programa, enriqueceu e nos enalteceu, ok? A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Eu, Osmir Narciso e um entrevistado. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.